Eduardo Oineg, Fábio França, já temos na linha conosco mais um porta-voz da Defesa Civil de Petrópolis para falar sobre o panorama na região, Oineg. Nós estamos com o secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers, é isso? Isso, exatamente. Está nos ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Secretário, obrigado por conversar com a gente. Eu queria que o senhor desse um panorama da situação em Petrópolis. Primeiro, explicando para nós a dimensão desse estrago. A gente não sabe, ouvindo, sem conhecer a cidade, o nosso ouvinte do Brasil todo, não tem ideia, quando a gente fala nos deslizamentos, 180 deslizamentos registrados, ou mais do que isso, o senhor pode dar os dados mais atuais até o momento, isso se espalha por todo o município, se concentra em algumas regiões mais específicas. A gente tem uma noção de quantas casas foram atingidas. Com sobrevoo de helicóptero, dá para ter uma ideia dos locais de maior estrago, dá para ter uma dimensão de quantas pessoas moravam nesses locais e que estão ainda sendo procuradas, o total de desaparecidos. Qual é o panorama que o senhor pode dar para a gente ter uma dimensão desse estrago? Ou ainda é cedo para fazer esse cenário, secretário? Bem, vamos lá. Boa tarde a todos. A chuva de ontem foi uma chuva, mesmo que foi uma cidade que está acostumada a sofrer com os intempéries, né, do período de verão. A chuva de ontem realmente veio com um volume acima do normal. A gente, no final da tarde, a gente estava registrando aí em torno de 190 milímetros em 2 horas, que é um volume de chuva muito elevado. A gente está falando aí de mais ou menos 190 litros em 1 metro quadrado, então é um volume de chuva muito elevado. Todo o sistema de defesa civil foi acionado, o SMS foi enviado para as comunidades antes, foram acionados o sistema de sirene. E a gente acredita que se essa ação não tivesse sido tomada, a gente poderia ter tido uma quantidade de óbitos muito maior, né? Uma outra característica, pela condição do relevo, essa chuva ela se formou em cima da cidade, ela se manteve em cima da cidade, não houve nenhum tipo de deslocamento, e a gente teve, por mais de 2 horas, um volume de chuva muito forte apenas no primeiro distrito. Ou seja, toda a parte de Itaipava, Pedro do Rio, Posse, não foi atingido diretamente pela chuva, apenas depois pelo deslocamento da água, pelo escoamento da água, né, por uma questão aí de gravidade, desceu para essa parte mais baixa da cidade, mas não teve nenhum tipo de escorregamento local. Então, todas as ocorrências, a gente fez uma atualização agora, a gente já está com 258 ocorrências, sendo que 213 de deslizamento, então é um volume de ocorrências de grande magnitude, a gente está falando de menos de 24 horas. Infelizmente, algumas dessas ocorrências com vítimas fatais. Então, nesse momento, os esforços são todos concentrados em fazer esse atendimento e o resgate de vítimas que ainda possam estar com vida. E também a gente concentrou todos os esforços dessa força-tarefa montada com o apoio do governo federal, governo do estado e toda a atuação do governo municipal, buscando atender a população o mais rápido possível. Então, a gente está falando aí de pelo menos 15 ocorrências com condições graves de trabalho. A maior dessas ocorrências é realmente no Morro da Oficina, que a gente tem uma expectativa aí de ter atingido mais de 50 casas. É cedo para a gente traçar um panorama total do município, né, desse primeiro distrito, porque a gente tem ainda informações desencontradas. As informações chegam, a gente faz o deslocamento da equipe do bombeiro, do ICMBio, do INEA, da Defesa Civil, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, dependendo da demanda, a gente pode montar uma guarnição mista, ou dependendo da demanda, a gente desloca para lá uma equipe. Então, é importante que a população entenda que esse é o momento que a gente pede atenção. Para hoje, ainda existe uma previsão de chuva. Para amanhã, a previsão é de chuva forte, então é uma atenção especial, porque a gente também corre contra o relógio, porque se tiver alguma vítima soterrada com vida, a gente teme pela vida dessa pessoa, se tiver um escorregamento secundário. Então, é realmente uma condição de correr contra o relógio para poder atender toda essa demanda. Numa das tragédias de 2011, os sistemas a que o senhor se referiu há pouco não existiam da forma como existem hoje. Os sistemas de alarme, os sistemas de SMS, a comunicação com a comunidade. Eu queria que o senhor contasse como é que ele está funcionando, quando, em que momento, quanto tempo antes as pessoas recebem o alarme, qual a orientação que elas recebem, porque eles estão em suas casas, saiam de sua casa, como é que porque as mensagens são padronizadas, elas não são customizadas para cada um, né? Então, um camarada que mora, uma família que mora numa região, por exemplo, de encosta, tem lá um SMS específico para essas pessoas. Você que mora em área de risco, e ele sabe que ele mora numa área de risco, vá para a igreja no alto, se desloque para um ponto seco.
Como é que são essas instruções e com que antecedência elas são dadas para que a família possa se proteger? Perfeito. Não sei se, por uma ironia do destino, eu participei da implementação do sistema de sirenes lá em 2011, pós-tragédia da região serrana. Então, trabalhei como diretor do CEMADEM, que é o Centro Estadual de Administração de Desastres, e também o CEMADEM, que é o CESTAD, que é o Centro Estadual de Administração de Desastres, e depois o CEMADEM do Rio. Então, eu participei efetivamente de toda a implementação do sistema, além da elaboração dos protocolos que são eficientes, né, na análise desse estudo geológico, ou seja, esse é um protocolo que ele é bem elaborado com relação ao volume de chuva acumulada e também o volume de chuva horária. Então, existe um protocolo que ele é acionado, a equipe de meteorologia do município segue acompanhando, e aí com um tempo que é o mais antecipado possível, a gente consegue emitir esse SMS e também fazer os avisos para os demais grupos que eu vou até explicar aqui. Então, o SMS foi enviado por volta de 3h30, de 3h15, 3h30 da tarde, e a chuva forte começou por volta de 4h30 da tarde. Então, a gente teve aí um intervalo de mais ou menos 1 hora dessa informação. Além disso, né, além desse SMS que chega para todas as pessoas que são cadastradas através do 40199, a gente também tem os grupos de informação com as comunidades, né? A gente tem esses grupos de um determinado aplicativo que são feito um comunicado para a comunidade e além de uma troca de informações, né? Em Petrópolis funciona muito bem um órgão chamado NUDEC, que são os Núcleos de Defesa Civil nas comunidades. Então, em Petrópolis hoje a gente tem mais de 30 NUDECs, ou seja, são voluntários treinados e capacitados pela Defesa Civil para nos ajudar a atuar em momentos de emergência. E foi o que aconteceu na maioria das ocorrências. Ao chegar as equipes de bombeiro da Defesa Civil, a gente tinha lá uma equipe pronta a trabalhar, pronta a atuar em parceria com a Defesa Civil. Um dos locais, inclusive, existe um sistema alternativo de alerta e alarme que é feito com apito. Então, é uma solução que busca principalmente a integração da comunidade, buscando esse entendimento da gestão do risco, para que as pessoas, numa condição de emergência, consigam se deslocar para um ponto de apoio em segurança. Como é essa mensagem? Eles recebem uma mensagem indicando que eles se desloquem para os pontos de apoio que foram abertos no momento da chuva e permanecem abertos até agora, recebendo as pessoas que, porventura, tenham alguma necessidade de atendimento. Quando a gente tinha o começo, voltando no tempo aí, 100 anos, não tinha problema nenhum chover, podia chover quanto chovesse, porque não tinha ninguém morando nos lugares que desabam. E, obviamente, numa ocupação que tem décadas, as pessoas foram morando em lugares mais arriscados e tal. Hoje a gente tem um estado complexo para resolver. Existe uma solução possível, social, para aquilo que a gente tem hoje em Petrópolis? Ou seja, a solução não, só teria uma solução se todo mundo que está em área de risco, são 230, eu vi que tem um plano municipal de redução de risco da cidade e tem lá 230 e tantos pontos mapeados. Seria tirar todo mundo desses 234 pontos? Não tem alternativa? Existe outra alternativa para que haja uma convivência razoável entre as pessoas e a natureza? O que acontece é o seguinte, né? Assim como em todos os locais do mundo, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em outros países, como no Japão, no Chile, na Espanha. Toda vez que uma comunidade ela é suscetível a um risco, ela começa a aumentar a sua resiliência através de treinamento e capacitação, né? O ideal mesmo, o melhor dos mundos, é você retirar as pessoas do risco e deslocar para um ponto seguro. Exatamente esse é o melhor dos mundos. Você pega lá essas 60% do município que é área de risco e desloca para um ponto seguro e automaticamente você anula o risco. Só que você tirar 60% da população do município e realocá-la é uma coisa inviável. Então, a alternativa para essas situações é você salvaguardar e proteger a população com sistemas de alerta e alarme, como é o sistema de alerta e alarme, o sistema de SMS e outros sistemas que venham avisar e colocar a população numa situação de alerta para que, se necessário for, sair da sua casa e se deslocar para o ponto de apoio. Aonde é esse ponto de apoio? Na comunidade, são localidades que não são suscetíveis a escorregamento, são locais mais seguros em que essas pessoas se deslocam das suas residências até esse ponto de apoio. Cessando a chuva, essas pessoas podem retornar para suas casas em segurança, desde que analisada a localidade, vista que não tem nenhum risco iminente. Então, essa é a ideia de você começar a trabalhar com esse processo. Não é uma condição fácil, porque você
Infelizmente, como você mesmo disse, a gente trabalha com uma questão da ocupação desordenada. Então, assim, infelizmente existe a questão da invasão, da colocação das pessoas numa condição de risco. Então, existe uma necessidade muito importante de fazer esse entendimento dessa gestão de risco. E aí a gente depende muito da população, que muitas vezes não entende isso, ou então não consegue perceber que ao estar invadindo uma casa numa condição de risco, ele vai estar se colocando numa condição futura de acontecer um evento como esse. Estamos conversando aqui na Band News FM com o secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kemper. Secretário, o senhor falava no início da nossa conversa sobre um aumento, já uma atualização no número de ocorrências, aumento no registro de deslizamentos, né, 213 deslizamentos. Em relação, duas perguntas, em relação ao número de mortos, são quantos mortos até agora, infelizmente? E outra mensagem que eu já repasso ao senhor é que muitos moradores da região estão falando que no Morro da Oficina não tocou sirene, porque lá não teria esse sistema de aviso, e que em alguns locais são sirenes alternativas, improvisadas, como a apito, que seria muito amador esse sistema de comunicação. Uhum. Vamos lá. O mapeamento de risco, ele classifica, as sirenes elas foram instaladas imediatamente nas 18 comunidades classificadas como risco 4, né? Então, a classificação de risco como risco 4 é considerada uma classificação muito alta de risco geológico. A comunidade do Morro da Oficina não tinha essa classificação de risco. Então, as 18 comunidades iniciais que foram contempladas com o sistema de alerta e alarme tinham essa previsão. Outras condições, outras comunidades na cidade também têm classificações de risco menores, risco 2, risco 3, que não foram contempladas com o sistema de alerta e alarme. Mas foi nesse Morro da Oficina onde houve o deslizamento de 50 casas? É isso? Isso. Nessa localidade, ele não tinha classificação inicial de escorregamento generalizado como risco 4. Só que essa é uma avaliação que ela foi feita baseado no mapeamento feito pós-tragédia da região serrana. Então, esse é um processo que ele é evolutivo. Com relação à utilização do sistema de apitos, ele é um sistema alternativo para uma única comunidade que é classificada como risco 2, que é um risco baixo, né? Então, assim, a gente não colocaria um sistema de alerta e alarme numa comunidade classificada como risco 4, em uma localidade com um risco muito elevado, a gente não utilizaria um sistema de apito, classificado como você aí, como rudimentar. Não é isso, né? Esse é um sistema que ele tem uma visão diferente de conscientização da população, né, em que você coloca a população de forma integrada a participar da defesa civil, e numa situação de emergência, em uma comunidade com uma classificação de risco menor, a população atua em parceria com a defesa civil. As comunidades com a classificação maior de risco no município, elas têm o sistema automático de alerta e alarme, acionados pela defesa civil de forma remota, através aqui do nosso centro de operações. Secretário, dá para saber já, não com números exatos, mas números aproximados de desaparecidos, pelo que as famílias relatam? E uma pergunta que eu emendo também, com relação aos desabrigados e também desalojados, é claro que tem muitos voluntários, muita gente que faz doação. Quais são as principais necessidades básicas do momento? Doação de alimento, de roupa, de medicamento, como é que está essa situação? No primeiro momento, a gente fez a assistência dessas pessoas no ponto de apoio, onde o governo do estado e o governo do município prestou esse primeiro atendimento com os colchões e a parte de alimentação, como são escolas, elas dispõem de cozinha, e foi feita uma primeira alimentação simples. E aí, no segundo momento, como esse evento ainda vai perdurar um pouco, as doações começaram a chegar com relação à alimentação quente, para que essas pessoas consigam ser assistidas. Então, de um modo geral, no primeiro momento, as equipes de resgate elas se preocupam efetivamente com o atendimento às vítimas, enquanto as equipes de assistência social elas trabalham no ponto de apoio em parceria com a Defesa Civil, de um ponto de vista de deslocamento das condições de avaliação de cada um dos pontos, né? Mas a Defesa Civil, no primeiro momento, foca na atuação em parceria com o Corpo de Bombeiros e, num segundo momento, né, a assistência social trabalha para dar esse primeiro atendimento às pessoas numa condição de desabrigado ou desalojado, dependendo da situação. E só para confirmar, são 44 mortos, é isso? A última atualização mais recente? A informação que nós temos do IML são de 41 óbitos, né? Então, 41. O Corpo de Bombeiros tem 41. A gente tem essa informação, que a gente confirma a informação que é dada pelo IML dos corpos que dão entrada no IML. Então, assim, para evitar uma divergência de informação, a gente adota como critério a informação
da quantidade de óbitos contabilizados já pelo IMS. E por último, para liberar o senhor, eu sei que o senhor tem muito trabalho a fazer, os dados referentes ao nível de risco, eles foram feitos em 2011 e eles não há um monitoramento ano a ano, vendo como é que é a taxa de ocupação, imagino que não haja estrutura para isso, para saber, por exemplo, que o Morro da Oficina teria saído pelo tipo de ocupação do nível de risco 2 para o nível de risco 3 ou 4. Primeira questão. E segundo... Pois não? Não, e só para colocar uma segunda, e o senhor já responde as duas. Quanto tempo o senhor estima, pela experiência que o senhor tem, que vai levar para que a cidade volte ao seu ciclo normal, ou seja, a funcionar, né? Claro, funcionar. Rede de eletricidade, tirar os carros, limpar a cidade, enfim. Claro, tem as pessoas que não tem como recuperar as casas, vai levar o tempo que for, mas quanto tempo demora para a cidade voltar a ter um funcionamento razoável? São essas duas perguntas. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu só consigo responder pelo meu tempo de gestão enquanto gestor da Defesa Civil. Eu não consigo fazer essa análise anterior fazendo uma atualização de gestões que estavam aqui à frente da pasta. Eu consigo fazer da avaliação que nós fizemos, né? Enquanto secretário, eu assumi aqui ano passado e a gente começou a refazer esse mapeamento e fazendo a reavaliação da condição de risco. Então, na gestão que eu represento hoje, a gente está fazendo essa atualização porque o solo, por ser uma estrutura dinâmica, a cada movimento de massa ele trabalha e ele passa a ter uma estrutura diferente e uma formação diferente. Então, enquanto gestão de Defesa Civil agora, nós realizamos esse trabalho e a gente apontou algumas localidades que não eram classificadas como risco 4 que passaram a ser, perfeito? Então, essa é uma avaliação que está sendo refeita. E essa avaliação o Morro da Oficina não tinha sido reavaliado desde que o senhor entrou? Não tinha sido avaliado como risco 4 nessa última avaliação. Então, mas foi feita uma avaliação lá ou ele não tinha entrado ainda na lista de reavaliação? Não, assim, como é que funciona esse processo? Foi feito um novo mapeamento, né? Esse novo mapeamento ele está em andamento, então ele começou a ser feito no meio do ano passado e ele está em andamento. E aí as análises vão sendo cruzadas com as demais informações, como plano diretor, né, o estudo de impacto de vizinhança. Então, vários outros instrumentos eles são associados para fazer essa análise, né? Então, esse é um processo que começou no ano passado. Com relação a outra pergunta, qual foi? Ao tempo para a cidade voltar. Tempo. Bom, a cidade ela foi bem afetada, principalmente no seu primeiro distrito. Então, a gente vai ter, pelo menos, aí mais 1 ou 2 meses pela frente de reconstrução total, porque a gente, no primeiro momento, vai buscar a mobilidade urbana para que a cidade tenha as suas vias reconstruídas, então algumas vias tiveram afundamento, então a gente, para reconstruir a cidade, a gente vai estar falando num primeiro momento de 2 a 3 meses. E a partir daí a gente voltar a toda a questão de desenvolvimento econômico e outras áreas também que são importantes. Ô secretário, perdão, só uma última para esclarecer. De quanto em quanto tempo é feita essa reavaliação? O senhor disse que começou no meio do ano passado. De quanto em quanto tempo? Qual a frequência? Então, a engenharia ela trabalha muito com as avaliações anuais, né? Então, tecnicamente, você tem que fazer uma reavaliação dessa anual. Então, esse é um trabalho que vai depender muito da condição do solo. Existem características geomorfológicas que são distintas para cada região. Então, esse é um indicativo que tem que ser avaliado de acordo com a localidade. Um exemplo claro disso, Barra Mansa, Niterói, a cidade do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, são diferentes qualidades de solo. Então, cada tipo de solo tem a sua composição e a sua análise distinta. Então, você tem que avaliar de acordo com cada uma dessas características. Perfeito. A gente conversou com o secretário da Defesa Civil, Gil Kempers, de Petrópolis. Obrigado pelos seus esclarecimentos e bom trabalho para o senhor. Um forte abraço.